A palavra que está no meu coração está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo é o 14, o verso é o de número 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos ficar aqui? Esse contexto aqui é muito grande, ele fala de muitas outras afirmações. Jesus traz algumas revelações muito interessantes nesse contexto, mas eu quero pensar apenas esse versículo quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Observe como o versículo diz: e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu só vou valorizar a expressão que está no próprio texto, porque quem está dizendo ela é Jesus. Se fosse Pedro dizendo eu sou o caminho, não teria sentido algum. Se fosse Paulo dizendo eu sou o caminho, não teria peso algum. Se fosse Moisés dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, não teria sentido algum. Mas como é Jesus que fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, essa palavra passa a ter peso, aonde deve me confrontar para conscientizar a minha vida na conduta que Cristo está estabelecendo para mim. Quem está dizendo isso é Jesus. Por isso que ele começa dizendo, e disse-lhe Jesus, para deixar claro, essa palavra de Cristo, quem está determinando é Cristo, essa verdade está sendo apresentada por Cristo, está sendo colocada por Jesus, a responsabilidade é dele. Qualquer outra pessoa que falasse dessa palavra não teria peso e não teria sentido, mas quem está falando é Cristo. E ele disse, eu sou o caminho. Observe a expressão. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho. Ou seja, o único caminho de salvação é Deus. Não há salvação fora de Cristo. Então, essa expressão que algumas pessoas usam dizendo que toda religião leva a Deus, que todo tipo de crença leva ao Senhor, essa unificação não vem das palavras de Jesus. Porque Jesus foi bem claro em separar, em determinar e dizer que ele é o caminho. Ele não é mais um caminho de salvação. Ele é o único caminho de salvação. O único que pode salvar, segundo a Bíblia, é Cristo. Ele é o caminho. E quando eu não entendo que Jesus é o caminho, eu fico desorientado nessa vida. Talvez você parou para ouvir essa palavra e você não está sabendo para onde ir. Você está perdido. Está perdido na sua vida sentimental, está perdido na sua vida emocional, está perdido nos seus sonhos, no seu futuro. Você está precisando de uma direção. E sabe por que você está perdido? Porque Cristo não se tornou ainda o Senhor da sua vida. Porque quando Ele for o Senhor da sua vida e você entender que Ele é o caminho, os teus passos e a sua vida vai ser guiada pela palavra de Jesus. Ele é o caminho. Ele é aquele que me dá caminho aonde não tem caminho. Ele é aquele que mostra o caminho quando existem obstáculos. Ele é o único que pode me dar acesso. Ele é o único que pode me levar ao Pai. Por isso ele disse, eu sou o caminho, eu sou o único caminho. Não há outro caminho além de mim, não há outra religião além de mim, não há outra pessoa além de mim. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, ninguém vai ao céu, a não ser por mim. Por isso que eu sou o caminho. Só que ele não é só um caminho, ele também é a verdade. É interessante o texto dizer que ele é o caminho, porque sendo o caminho, ele é a saída para qualquer tipo de problema, de dor, dificuldade, crise que eu enfrente. Por quê? Porque ele é o meu caminho. O caminho que me leva à salvação. Segundo, ele é a
verdade. Ele é a verdade. Isso aqui tem que ficar muito bem claro para aqueles que querem seguir a Cristo. Que Jesus é a verdade. Ele não vai massagear o teu ego para falar aquilo que você quer e vai ocultar a verdade para você. Não, muito pelo contrário. Ele vai expressar a verdade. Ele vai sempre falar para você aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Porque muitas das vezes nós estamos tão viciados em ouvir certos tipos de sermões que nós estamos mais procurando aquilo que nos faz bem do que aquilo que venha nos levar a uma vida transformada. Mas ele é a verdade. E ele não está preocupado em te agradar, ele não está preocupado em te satisfazer. Muito pelo contrário. Se você observar as palavras de Jesus para os discípulos, na maioria das vezes eram palavras duras. Você lembra de uma vez que um dos discípulos falou para Jesus, falou: mestre, dura essa palavra, tá todo mundo indo embora. Sabe o que Jesus falou? Você quer ir embora também? Quer ficar não? Não está aguentando? Pega as tuas coisas e vai. Algumas pessoas que não lêem a Bíblia nem conseguem entender a dimensão do que Jesus está falando. Aí você não consegue ver um Jesus dessa forma porque você não lê os evangelhos. Imagina um Jesus dizendo para discípulo: quer ir embora também? Vai. Por quê? Porque Jesus não vai mudar a palavra dele para agradar os discípulos. São os discípulos que têm que mudar para se encaixarem na palavra. Porque ele é a verdade, ele é a espada, sabe? E a verdade liberta, a verdade transforma. Nós estamos tão acostumados com um mundo de mentira que quando Cristo vem e fala a verdade, a gente não gosta, a gente não aceita. Porque a verdade nos incomoda, a verdade nos confronta, a verdade nos leva a uma via de libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nos liberta. A verdade tem o poder de mudar a nossa vida, de arrancar de nós as escamas da ignorância. Então ele não é só o caminho, ele é a verdade. E ele não vai permitir uma mentira para que ele não diga uma verdade. Ele é capaz de falar sempre a verdade e manifestar aquilo que é certo para que os seus princípios sejam estabelecidos. Ele é a verdade. E se você é discípulo dele, você tem que procurar andar no caminho da verdade. Até porque o próprio Jesus disse que Satanás, o diabo, é chamado como pai da mentira. Ou seja, que atua no engano, que atua na mentira, que atua no ocultismo. Quem é que atua mentindo? O diabo. Quem é que atua no engano? O diabo. Quem é que atua escondendo as coisas? O diabo. As coisas de Deus são verdadeiras. Como é que você tem vivido? Você tem vivido na verdade ou você tem vivido na mentira? Você mente mais para satisfazer a sua família, para tentar se sair bem com a sua esposa? Você mente para o teu filho, mente para o teu pai? Ou em qualquer ocasião você procura viver a verdade e falar a verdade? Porque Cristo é a verdade. Ele é a verdade. Não há outro caminho além dele, não há salvação além dele, não há outra palavra além da dele. Tudo o que ele fala é fiel e verdadeiro para cumprir sobre a nossa vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida fora de Cristo. Fora de Jesus você vai encontrar morte. Fora de Jesus você vai encontrar o sepultamento. Fora de Jesus seus sonhos morrem. Fora de Jesus seus projetos morrem. Fora de Jesus não tem salvação. Fora de Jesus não há eternidade. Fora de Jesus você não encontra o Pai. Ele é o caminho, ele é verdade, mas ele é a vida. E se você quer viver e estar com Cristo, você precisa ter Jesus na sua vida. Se você deseja viver uma vida de eternidade, se você deseja morar no céu, se você deseja carregar os princípios, você deve viver a vida do Filho de Deus. Porque ele é vida. E ele quer te dar a vida. Porque eu estou pregando para alguém que de repente está morrendo. Está querendo se entregar para a morte. Está com um monte de problema, em depressão, problema tudo quanto é tipo de jeito.
está desestabilizado, sem força, sem esperança. Talvez eu estou pregando para alguém que está quase se entregando aos problemas dessa vida. Só que Jesus, Ele é vida. Recebe vida, recebe força, recebe ânimo do Senhor, recebe restauração de Deus para permanecer de pé e não desistir por causa das circunstâncias que estão ao seu redor. Recebe vida, recebe fôlego para você respirar e permanecer de pé todos os dias. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aí Ele diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí Ele traz para nós o sentido de mediação. Ele é o nosso mediador. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E quem está determinando isso é Cristo. Ninguém vai ao Pai, ninguém, a não ser por mim. Então, eu não vou ao Pai através de pastor, eu não vou ao Pai através de padre, eu não vou ao Pai através de estátua, eu não vou ao Pai através de simpatia, eu não vou ao Pai através de dinheiro, eu não vou ao Pai através de circunstâncias, eu só vou ao Pai através de Jesus. Ele é o nosso mediador que leva as nossas orações ao Pai, que leva o nosso culto ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E se você quer receber o Pai, você tem que receber o Filho. E se você rejeita o Filho, você também rejeita o Pai. Você recebe essa palavra? Então coloca aí no comentário, escreve aí: eu creio que Jesus é vida, eu creio que Jesus é o caminho, eu creio que Jesus é a verdade. Coloca alguma coisa que essa palavra te edificou, escreve nos comentários e diz: Jesus é o meu caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, né? Eu vou continuar com Jesus, Jesus é a minha salvação. Profetiza isso, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele.